Então, vamos lá. Quando a gente fala, né, de biorressonância, a gente fala de toda essa estrutura. Então, eu gostei muito dessa imagem para mostrar realmente todos os corpos que nós temos ali, corpo biológico, corpo quântico, a parte bioquímica, toda essa parte associada, né, a nossa fisiologia, a nossa histologia, embriologia. Então, a gente parte lá da embriologia, do folheto germinativo, né, de única célula que desmembra aí nos nossos folhetos embrionários. Então, a biorressonância parte daí. Aqui é só o meu currículo, né, mas aí eu disponibilizo para vocês. Eu falei para vocês que eu sou biomédica, farmacêutica, sou doutoranda em naturopatia. Então, algumas coisas que eu já fiz. Então, eu tenho as minhas especializações, elas vieram de encontro aí com essa via integrativa, com essa via de terapias complementares, para a gente fazer a manutenção e recuperação da saúde. Trabalho muito com a prevenção, eu bato muito na tecla de longevidade saudável, né? Então, eu trabalho aí com toda a técnica que consiga ir de encontro com esses conceitos, tá bom? Coloquei só uma célula para a gente entender que, na verdade, essa é uma célula animal, mas que ela trabalha o quê, né? A gente é uma célula microscópica, cheia de organelas ali no interior dessa célula, né? Então, dúzias de estruturas muito menores, mas que cada estrutura nessa célula promove um vórtice energético, né? Tem um campo energético. Então, na verdade, quando a gente fala dessa questão de biorressonância, tem que ficar muito entendido, não subentendido, que a gente vai trabalhar com esses vórtices energéticos, né? Com mini campos de energias que são gerados por essas células. Então, a gente tem uma célula que gera um minicampo e essa célula, em conjunto com várias, que vai criar o nosso sistema, vai ter vai proporcionar um vórtice muito maior energético. Então, a gente tem que ter esse conceito. Eu sempre falo, né, em toda aula que eu vou falar, o assunto que entra a biorressonância, da questão de que a gente não tem que ser manipulador de instrumento, porque vocês vão ver mais para frente aqui nessa apresentação, que nós utilizamos alguns, né, instrumentos que favorecem essa leitura desse biocampo, dessa assinatura energética, que são os instrumentos de biorressonância, que fazem essa captação. Então, a gente tem que, na verdade, utilizar os instrumentos, mas a gente tem que entender o processo, como que funciona, por que cada estrutura promove esse vórtice energético, promove essa assinatura energética ali de cada célula. E o universo, ele constitui essa rede de informações, né? Uma rede de informações e energia. Todo o nosso corpo, ele recebe e se comunica a nível celular com essa energia, com a informação que é contida, seja informação boa ou informação ruim. Mas esse fluxo permanente que está nesse corpo, nessas células, é que forma um caminho de estímulo e resposta. Então, tudo que eu coloco, né, é aquela questão da ação, toda ação sofre uma reação. Então, eu dou um estímulo e já tenho a resposta que vai depender do processo que está sendo instalado. Então, o que, na verdade, a biorressonância faz? Ela vai captar esse estímulo-resposta que o corpo está emitindo. Então, a gente consegue ajustar e fazer a leitura desse organismo, desse ambiente, através dessa interação, desse fluxo permanente de energia. Através do quê? Dessa sincronicidade, né? Nós, seres humanos, aí, os animais, enfim, todos os seres vivos, nós temos um código de barra. Esse código de barra codifica a informação que é contida no nosso organismo. Essa informação, ela nada mais é do que o nosso DNA, nosso código genético, o que nos tornam seres únicos, né? O que nos tornam pessoas
que necessitamos de atendimentos personalizados, não existem protocolos, não existem receitas mágicas, existem processos onde a gente vai trabalhar a sincronicidade dessas informações, desses estímulos e respostas ali, para poder ajustar esse código de barra interno que a gente tem no nosso organismo. Então, a biorressonância vai ser capaz de captar essa desarmonia desse fluxo, né? Essa não sincronicidade. Então, ele consegue, na verdade, fazer esse ajuste. Então, é por isso que a gente consegue captar e fazer essa leitura. E aí, através, né, para fazer essa leitura desse campo, desse biocampo, dessa assinatura energética, existem aí vários nomes que as pessoas utilizam, né? Aura, via-se de nomes como aura, e hoje é um campo eletromagnético, onde a gente consegue ter essa informação se tem a perda desse minicampo celular, se eu tenho um excesso, se eu tenho uma exacerbação, se eu tenho uma deficiência, tudo isso gera essa instabilidade, essa resposta no meu organismo. Então, hoje a gente tem alguns instrumentos que vêm desde de 7 mil anos atrás até instrumentos mais elaborados, e um deles é o pêndulo, né? A gente utiliza o pêndulo, que é da radiestesia, o aurímetro, o kit Bioteste, que é um kit onde a gente tem aí 262 testadores e tem a assinatura energética de várias substâncias, de vários micro-organismos, metais pesados, para a gente comparar e ver se o nosso corpo, se o nosso vórtice energético tem a ressonância, né, com essa assinatura energética que está sendo apresentada. Nós temos o QMRA, que é um equipamento que tem um software ligado no computador e apresenta um software, e ele capta o sinal bioelétrico, né, do organismo através da conexão segurando um bastão. Ele vai captar esse sinal bioelétrico e vai converter num sinal onde tem um valor de referência, para a gente conseguir também fazer essa leitura. Então, essa leitura ela é otimizada ali por um equipamento. Utiliza o mesmo princípio, né? A biorressonância, eu falei para vocês que utiliza princípios de alguns exames médicos, e um deles é o eletrocardiograma, encefalograma. Então, a gente utiliza o mesmo princípio básico dessa bioeletricidade para conseguir fazer a captura desses sinais bioelétricos. Então, quando eu tenho um potencial de membrana, meu meio intra e extracelular tem essa captação desse sinal bioelétrico, né, entre o meio intra e extracelular, ele é assimilado por esse equipamento e transportado para esse software. O teste do anel, né, conhecido como org test, e a gente verifica a cinesiologia, um teste neuromuscular. Então, também não é um instrumento, mas é uma metodologia que a gente também consegue verificar essa assinatura energética, verificar esse impulso, né, essa resposta eletromagnética que o nosso organismo emite, e através do holotester, que também é um instrumento aí muito parecido com o aurímetro e tem as suas características também para análise desse campo. E o que é, né? Eu falei biocampo, falei assinatura energética, tudo isso, sinal bioelétrico, e de onde vem tudo isso, né? O nosso organismo, ele é regido pelo mesmo campo eletromagnético da Terra. Então, a gente tem aí o planeta que tem o seu campo eletromagnético, que é o mesmo campo eletromagnético do nosso cérebro e coração. Então, o nosso cérebro ele tem impulso elétrico, o nosso coração ele tem impulso magnético e ele faz a mesma geração do campo. Até porque a condutividade magnética do efeito da rotação da Terra é a mesma condutividade do nosso coração. Então, a gente tem a capacidade de ligar e de sintonizar
a mesma condutividade do nosso planeta. Por isso que às vezes tem algumas instabilidades planetárias e a gente sente ou fica mal ou acontece alguma coisa por conta justamente dessa associação, dessa mesma carga eletromagnética que o nosso corpo sofre. E a partir daí, nós formamos, né, aqui um campo ao redor do nosso corpo, que é o nosso biocampo. Esse biocampo ele consegue nos proteger, nos dar saúde, fazer uma manutenção, né, um equilíbrio do nosso organismo, ou não, porque eu posso ter informações, lembrando ali que a gente falou daquele estímulo e resposta, né? Eu posso ter informações que são maléficas para o meu corpo, onde o meu coração, que é o meu efeito magnético, ele absorve e ele transfere para as minhas células. Então, ele consegue modificar o vórtice energético celular. Uma vez que eu mudo o vórtice energético dessa célula, eu tenho uma desarmonia nos meus sistemas. Então, eu preciso reequilibrar. Eu preciso fazer o teste. É essa hora que o nosso corpo conversa e ele consegue transpor ali qual a necessidade dos órgãos, dos tecidos, dos sistemas, das células, qual a dosagem de medicamento que eu devo tomar, se está certo, se está errado, se eu não estou sobrecarregando o meu organismo e ele está adoecendo a partir de medicações que eu estou ingerindo, de alimentos que eu estou ingerindo. Então, a gente tem essa capacidade porque esse fluxo, essa informação vai mexer diretamente com essa minha estrutura informacional no meu organismo, tá? Então, a gente segue aí essa premissa de que o nosso organismo ele tem o mesmo fluxo, o mesmo biocampo do nosso planeta. E aí a gente tem todo o alinhamento aí entre essa questão de chakras, quando está tudo alinhado, a gente trabalha eixo neuroendócrino. Essa figura aqui para mostrar para vocês só algumas informações, né? O campo magnético do coração pode ser medido a vários metros do corpo, então é um dos processos que a gente utiliza, o eletrocardiograma, consegue verificar isso. Emoções negativas pode criar um caos no nosso sistema nervoso. Por quê? Porque ele manda informações, ele consegue mexer com toda essa estrutura celular do sistema nervoso. Já as emoções positivas fazem o contrário. Mas, Gisele, se a gente está falando de biocampo, por que as emoções a gente vai mexer com isso? Porque a emoção, ela confere uma informação. Então, lembra, se eu dou uma informação, esse meu organismo vai absorver essa informação e ela vai mudar o meu campo bioelétrico. Ela vai mudar esse vórtice energético da minha célula, tá bom? Você consegue potencializar o sistema imunológico com essas questões de emoções. Então, aqui está emoções, por quê? Porque o indício que a gente tem dessa parte informacional, né? Essa parte que a gente devolve a informação para o nosso organismo. Então, a parte fisiológica, a gente consegue ajustar aí com a biorressonância, identificar os desequilíbrios fisiológicos, os desequilíbrios hormonais. A gente consegue fazer essa máquina, essa conexão de cérebro e coração, que é o nosso efeito eletromagnético, se entrar em ressonância e trabalhar favorecendo o nosso organismo, evitando os desequilíbrios, as desarmonias. Consequentemente, a gente não deixa a doença se instalar. A gente consegue recuperar essa saúde, porque a gente sabe qual que é o foco, onde a gente tem que trabalhar ali e trazer a harmonia novamente para esse organismo, devolvendo a saúde. E outro ponto importante, né, que existem muitos estudos que falam sobre isso, é que as ondas cerebrais da mãe, né, uma gestante, se conectam com os batimentos cardíacos do bebê, mesmo quando estão a alguns metros de distância. Então, a partir do nascimento, ele não perde aquele vínculo. Na gestante, você mantém o vínculo, né, desse efeito eletromagnético. Por quê? Porque é um único ser utilizando o mesmo centro de biorressonância.
E mesmo depois, após o nascimento, por um período, você conecta a partir de alguns metros. Por quê? Porque faz o mesmo campo eletromagnético. Olha que interessante. Então, assim, a comprovação da biorressonância está em todos os lados. A gente pode aí promover e perceber como é original, como isso é legítimo, a utilização desses processos para a gente poder realmente identificar essa carga eletromagnética. E aí a biorressonância, então, no geral, né, traduzindo o que é biorressonância, é um método de diagnóstico, né, um método de uma terapia complementar e tratamento que permite a recuperação do equilíbrio orgânico, identificando ondas patológicas desarmônicas que levam o corpo a adoecer. Então, por que eu identifico essas ondas patológicas, essas desarmonias? Porque eu perco esse foco, eu perco o sinal bioelétrico. A minha membrana, ela não consegue emitir, é como se eu fosse um fio elétrico que perde acabou a energia e fica meia fase. Então eu começo a ter ondulações, flutuações nesse campo elétrico e começa a mandar essa informação para as minhas células, elas começam a adoecer. Então, a biorressonância é esse método que consegue diagnosticar, consegue identificar qual o processo que você precisa utilizar para trazer esse reequilíbrio novamente para esse organismo. E onde eu posso, né, utilizar a biorressonância? Que é hoje, né, esse nosso bate-papo girou todo em torno onde, como, qual a possibilidade, como eu posso trabalhar com isso, como que eu posso agregar isso no meu dia a dia. Então, uma das coisas que a gente pode utilizar aí a biorressonância é para identificar esses processos desarmônicos. Então, para quem é terapeuta, para quem trabalha na área da saúde, vai indicar para o seu cliente ou para nós mesmos, para a nossa família, o que está saindo errado, onde que está essa desarmonia, onde que está o processo que eu preciso ajustar para trazer equilíbrio orgânico novamente. Verificar intolerâncias e alergias. Ah, eu não vou usar, Gisele, para mim, em atendimento para ninguém, mas você pode ir no mercado, por exemplo, e fazer testes de biorressonância e identificar qual alimento é bom para você ou não. Eu tenho uma cliente que utiliza com cosméticos. Ela mesma testa os cosméticos para ela se vai fazer bem ou se não vai fazer bem. Então, a gente consegue verificar essa desarmonia que causa, né? Porque às vezes um alimento, quando entra no nosso organismo, ele manda uma informação tóxica, onde esse organismo vai começar a oscilar o campo, o minicampo energético ali celular. Você consegue, com a biorressonância, escolher o tratamento mais adequado, né? O que eu vou utilizar, o que eu vou melhorar com esse tipo de tratamento, com esse. Por exemplo, eu hoje trabalho com várias técnicas complementares. Então, hoje eu consigo dar para o meu cliente a possibilidade de tratá-lo com a melhor maneira possível, que eu resgate o equilíbrio mais rápido. Então, eu não seguro, eu não prendo esse cliente comigo. Eu resolvo o problema dele, eu trago a solução para a causa do problema dele. Então, isso me facilita, a biorressonância me facilita muito a escolher esse tratamento mais adequado. Então, com isso, eu personalizo esses atendimentos, né? Eu consigo personalizar, eu consigo trazer dessa premissa de que ele é um ser único, não tem nada igual, então não vai ter protocolo que satisfaça, então eu vou ajustar um protocolo personalizado, um atendimento personalizado de acordo com a necessidade dele daquele momento. Então eu consigo trazer isso com essa leitura do biocampo. Consequentemente, a partir do momento que eu faço isso, eu acelero resultados, porque o resultado consegue a informação adequada, gerenciando esse organismo, gerenciando os processos, né? Seja em animais, em plantas, em seres humanos aí, em terrenos, né? Plantações, eu vou conseguir trazer um resultado mais rápido por conta desse reequilíbrio ter se instalado. Então, a partir disso, eu trabalho a reconexão.
a reconexão celular, a reconexão de sistemas, a reconexão interna, né? Eu falo que a gente resgata essa parte emocional, corpo, alma e mente. Então, a gente consegue fazer essa integração novamente. E o melhor de tudo, que a biorressonância pode ser utilizada em qualquer área profissional, pode ser utilizada na escolha dos alimentos dentro de casa. Uma dona de casa pode ser utilizar ali para saber como ela conduzir, como escolher os objetos, como organizar a disposição dentro da própria casa. Eu tenho pacientes que não conseguiam dormir por conta de geopatologias instaladas no ambiente da casa. Então, a gente também consegue aí fazer o ajuste através da leitura dessa assinatura energética. E por que nós devemos, né, utilizar a biorressonância? Um psiquiatra alemão, né, ele tem até um livro, eu passo no curso, ele fala que nós temos a predisposição ao sentido. Todo ser humano nasce com a predisposição ao sentido, nasce com poder de autocura. Então, a partir do momento que a gente tem essa predisposição ao sentido, é o quê? A verificar a conexão, a conseguir captar esse campo bioenergético. O que a gente precisa? De técnica, de conceito, de embasamento e de treino, né? Você precisa de prática. Mas, por que a gente vai utilizar a biorressonância para o próprio dia a dia? Para o nosso... para a nossa alimentação diária, porque a gente já nasce com essa predisposição. Nós que não utilizamos ela da maneira adequada, a partir do momento que a gente não se correlaciona da maneira correta que isso deve ser utilizado no nosso dia a dia. Certo?